Eu me lembro perfeitamente do dia em que conheci Davi. Era uma manhã nublada de sábado, durante um retiro espiritual no interior de Minas. Eu tinha ido com o coração cansado, buscava paz, direção, talvez um pouco de silêncio para dentro de mim mesma. Não estava ali procurando ninguém, muito menos um amor. Mas ele apareceu. Davi chegou atrasado à primeira palestra, e mesmo assim, todos pareceram perdoá-lo de imediato. Tinha aquele jeito calmo, sereno, como quem carrega uma dor antiga nos olhos, mas ainda assim oferece um sorriso leve, quase angelical. Ele pediu desculpas com educação, sentou-se ao meu lado por acaso, ou por destino, e perguntou se eu já tinha estado ali antes. Conversamos pouco naquele primeiro dia, mas algo nele me tocou. Havia um tipo de sensibilidade rara, que me fez baixar a guarda. Ele falava com cuidado, ouvia com atenção. Nos dias seguintes, começamos a almoçar juntos, dividir nossas anotações, trocar confidências. Ele me contou que havia passado por momentos difíceis, que já tinha feito escolhas erradas, e que aquele retiro era parte do processo de reconstrução dele. Dizia estar buscando perdão, redenção, e uma nova chance de fazer tudo certo. Essas palavras me tocaram de forma profunda. Eu sempre acreditei na possibilidade de mudança, de cura. E, ali, diante de mim, parecia estar um homem que realmente estava tentando ser melhor. Ele dizia que tinha vivido um relacionamento complicado, que causou dor a uma mulher que ele jurava ter amado, mas que era imaturo demais para sustentar um compromisso. Falava com culpa nos olhos, e arrependimento na voz. Fomos nos aproximando com uma naturalidade que eu nunca tinha sentido antes. Em poucas semanas, ele me pediu em namoro. Não com pressa, mas com intensidade. Dizia que se sentia diferente comigo, que via em mim luz, equilíbrio, e que queria tentar de novo, dessa vez, com verdade. Me senti especial, escolhida. Mas havia algo em Davi que, por mais que ele tentasse esconder, escapava em pequenos detalhes. Um olhar distante quando se pensava sozinho. Uma mudança sutil de expressão quando certos assuntos surgiam. Silêncios que pareciam guardados a 7 chaves. Eu senti. Senti que existia algo ali que eu não estava enxergando por completo. Que, apesar da fé que ele dizia carregar, havia sombras escondidas sob a superfície. Mas ignorei. Achei que fosse coisa da minha cabeça. Ou talvez o peso do passado dele, que ele ainda tentava deixar para trás. Hoje, olhando para trás, entendo que foi ali que tudo começou. O momento em que o anjo entrou na minha vida e plantou suas primeiras mentiras. Meses depois de começarmos a namorar, levei Davi para conhecer minha irmã, Clara. Era algo importante para mim. Mesmo vivendo reclusa no convento, Clara sempre foi minha referência de sabedoria, equilíbrio e proteção. Antes de se tornar freira, éramos inseparáveis. Quando contei que estava apaixonada e pensava em algo sério, ela pediu que o levasse até lá, para olhar nos olhos dele, como ela mesma disse. O convento ficava em uma cidade vizinha, simples e silencioso, cercado por campos e montanhas. Chegamos numa tarde de domingo. Davi parecia tranquilo no caminho, até sorridente. Mas assim que Clara apareceu no pátio do convento, algo mudou. O sorriso dele vacilou. O dela, simplesmente, desapareceu. Ela parou a poucos metros, paralisada, como se tivesse visto um fantasma. Tentei disfarçar o desconforto e fui abraçá-la, mas ela demorou a me retribuir. Quando a apresentei, dizendo com entusiasmo, Clara, esse é o Davi, meu noivo, ela empalideceu. Davi, por sua vez, a olhou como se já a conhecesse. Disse apenas, paz e bem, irmã Clara. Que bom te ver. Com uma voz estranhamente formal e baixa. O silêncio entre os dois durou alguns segundos longos demais. Durante a visita, Clara se manteve distante. Não fez perguntas sobre o casamento, não quis saber como nos conhecemos, tampouco falou do retiro. E, o mais estranho, evitava olhar Davi nos olhos. Quando ele falava, ela desviava o olhar, apertava as mãos, e respondia de forma curta, como quem queria encerrar a conversa o mais rápido possível. Notei tudo. Cada gesto. Depois do lanche que tomamos com as outras irmãs, tentei puxá-la de lado para conversar. Mas ela disse que estava ocupada, que não podia falar naquele momento. Eu conhecia aquele tom. Clara nunca me tratava assim.
Clara sempre me ouvia. Na volta para casa, o silêncio entre mim e Davi se prolongou. Até que não aguentei e perguntei: Você conhecia a Clara antes de hoje? Ele franziu a testa, como se a pergunta o surpreendesse, e respondeu: Não exatamente. Acho que a vi em algum outro retiro, talvez. Mas não somos próximos. Só a respeito muito. Como serva de Deus, sabe? Ela parece alguém que sofreu muito. Merece paz. Assenti, tentando me convencer de que estava tudo bem. Mas a sensação no meu peito dizia o contrário. A forma como ele a olhou. A forma como ela congelou. Não era só respeito. Não era só memória distante. Tentei me convencer de que era apenas impressão. Que talvez Clara estivesse apenas cansada. Ou lidando com algo pessoal. Afinal, ela também tinha um passado antes da vida religiosa. Mas por que esconder? Por que aquele silêncio entre os dois parecia tão carregado? Nos dias seguintes, Clara não respondeu minhas mensagens. Nem mesmo os áudios simples, com meu oi, mana, tá tudo bem. Era como se ela estivesse se afastando, de propósito. E foi ali que uma semente começou a brotar dentro de mim. Não era ainda desconfiança plena. Mas era o início de um alerta. Um sussurro sutil me dizendo: tem algo errado. Mas, mais uma vez, eu calei esse sussurro. Ignorei. E continuei amando um homem que, eu jurava, era sincero. Mal sabia eu que, naquele pátio silencioso do convento, tinha começado a descobrir a primeira rachadura da mentira em que eu vivia. Passaram-se alguns dias desde a visita ao convento, e o silêncio de Clara continuava me incomodando. Eu tentava ignorar, me convencer de que era apenas uma fase dela. Mas no fundo, eu sabia. Aquela visita havia deixado algo em aberto, algo não dito. E eu não descansaria enquanto não soubesse o que era. Até que, em uma tarde chuvosa de quarta-feira, recebi uma mensagem dela. Curta. Direta. Preciso falar com você. Sozinhas. Amanhã, na praça da igreja antiga. Meu coração disparou. Cheguei antes do horário, com o estômago embrulhado. Quando a vi, de hábito escuro e olhos baixos, parecia ainda mais frágil do que eu lembrava. Sentamos num banco de pedra, longe do movimento, protegidas apenas por uma árvore antiga e pelo peso do que ela carregava. Ela respirou fundo. E disse: Eu devia ter te contado antes. Mas não sabia como. Não queria te ferir. Mas também não posso mais me calar. Eu segurei sua mão. Ela tremia. Antes de entrar pro convento, eu me apaixonei por um homem. Ele dizia que queria se casar comigo. Me fazia promessas. Me escrevia cartas lindas. Falava sobre fé, sobre construir uma vida juntos. Meus olhos já estavam marejando. Meu coração, preso na garganta. Eu acreditei nele. E engravidei. Quando contei, ele sumiu. Desapareceu. Me bloqueou de tudo. E eu entrei em desespero. Nossa família ficou destruída. Mamãe adoeceu de vergonha. E no meio de toda aquela dor, a única saída que me ofereceram foi entregar o bebê. E entrar para a vida religiosa. Esquecer tudo. Recomeçar. Ela fez uma pausa longa. Esse homem era o Davi. O mundo parou por alguns segundos. Eu senti como se o chão tivesse desaparecido sob meus pés. Meu corpo ficou gelado, minha mente tentando negar o que meus ouvidos já tinham ouvido. Você tem certeza? Perguntei, a voz quase um sussurro. Ela apenas assentiu, os olhos cheios de lágrimas. Ele me reconheceu naquele dia. E eu também reconheci, o mesmo olhar, a mesma frieza depois que conseguiu o que queria. Ficamos em silêncio por um tempo. Eu não sabia o que dizer. Parte de mim queria gritar, outra parte ainda não conseguia aceitar. O homem que eu chamava de noivo. Que eu amava. O mesmo homem que havia destruído minha irmã por dentro. Mas eu não o confrontei. Ainda não. Voltei para casa em silêncio. Passei horas olhando para ele enquanto dormia, perguntando como alguém pode viver com tamanha mentira nos olhos. Naquela noite, eu decidi que precisava de respostas. E que, se havia algo mais escondido, eu iria descobrir. Sozinha. Sem lágrimas. Sem alertá-lo. Eu começaria a cavar a verdade,
centímetro por centímetro. Porque, a partir dali, meu amor havia se quebrado. E o que nasceu no lugar foi outra coisa. Depois da conversa com Clara, tudo mudou dentro de mim. Eu ainda sorria para Davi. Ainda preparava os detalhes do casamento. Ainda ouvia, em silêncio, quando ele dizia o quanto me amava. Mas por dentro, eu estava em alerta. Meus olhos, antes apaixonados, agora observavam cada palavra, cada gesto, cada ausência. E então, eu comecei a ver o que antes preferia ignorar. Davi não era só um homem com um passado triste. Ele era um homem cheio de desculpas. Sempre tinha uma história pronta para justificar tudo. O dinheiro que sumia da conta conjunta foi um empréstimo para um amigo. As horas em que desaparecia sem responder, estava ajudando um irmão da igreja que precisava conversar. As ligações no meio da noite que ele atendia fora do quarto. Assunto de trabalho. Mas havia algo mais sutil, e talvez mais cruel, o controle. Ele começou a opinar demais nas minhas roupas. Dizia que certos vestidos chamavam atenção demais, que certas blusas não combinavam com uma futura esposa de fé. Aos poucos, eu fui deixando de usar o que gostava, para evitar discussão. Ele criticava minhas amigas, dizia que algumas não eram mulheres de Deus. Sutilmente, me isolava, mas sempre com um sorriso no rosto, sempre com palavras doces. Até que, certa noite, esqueci meu celular no carro dele. Quando percebi, ele já havia ido embora. Mandei mensagem, mas não respondeu. No dia seguinte, ele me entregou o aparelho dizendo que tinha ficado desligado. Só que, ao ligar o celular, notei algo estranho. Um aviso de backup recente de mensagens, num horário em que o telefone deveria estar desligado. Meu coração acelerou. E ali, pela primeira vez, fiz o que nunca tinha feito. Invadi sua privacidade. Entrei em seu e-mail. Ele havia deixado logado. E o que encontrei foi a última gota. Mensagens trocadas com uma mulher chamada Jéssica. Não eram apenas flertes. Eram declarações. Planos de viagens. Fotos íntimas. Ele dizia que o casamento comigo era necessário por enquanto, mas que logo daria um jeito. Chamava Jéssica de meu alívio, minha verdade. Eu tremi. Senti nojo, raiva e vergonha, mas não chorei. Pela primeira vez, eu não chorei. Eu entendi, enfim, quem era Davi. O homem que enganou minha irmã, que destruiu uma vida, que agora brincava com a minha. E decidi, ele não ia escapar dessa vez. Mas eu não o enfrentei. Ainda não. Fingir continuava sendo minha arma mais poderosa. Eu o beijei naquela noite como se nada tivesse acontecido. Deixei que me abraçasse. Deixei que acreditasse que ainda me tinha nas mãos. Enquanto isso, eu comecei a traçar o plano. Um plano cuidadoso. Frio. Preciso. Com datas, provas e testemunhas. Ele achava que estava lidando com mais uma mulher frágil. Mais uma tola apaixonada. Mal sabia ele, que estava cavando a própria ruína. E eu estava pronta para assistir, de olhos bem abertos. Depois de tudo que descobri, percebi que guardar aquela dor só me corroía por dentro. A raiva, a decepção, a sensação de ter sido usada. Tudo isso se misturava a um desejo crescente por justiça. Eu precisava fazer Davi pagar. Não com gritos. Não com escândalos vazios. Mas com a verdade nua, crua, diante de todos que ele enganava. Foi quando liguei para Clara. Ela atendeu em silêncio, mas entendeu tudo antes mesmo de eu dizer qualquer palavra. Nos encontramos dias depois, no mesmo banco da praça onde a verdade começou a ser contada. Ela parecia mais firme agora, como se também tivesse encontrado sua força. Quero ajudar, ela disse. Mas só se for para fazer isso do jeito certo. Sem ódio. Com coragem. E ali, juntas, criamos o plano. Marcamos um jantar. Um grande jantar de noivado. Convidamos nossos familiares, amigos da igreja, colegas de trabalho de Davi. Fizemos questão de chamar até Jéssica, sim, aquela mesma, a amante, usando um perfil falso com o qual eu já tinha estabelecido contato, fingindo ser uma admiradora anônima do casal. Ela confirmou presença. A armadilha estava armada.
Enquanto isso, comecei a reunir provas. Salvei todas as mensagens entre ele e Jéssica. Tirei prints dos e-mails. Recuperei conversas antigas em que ele mentia descaradamente. Gravei áudios de telefonemas, nos quais ele falava mal de mim, debochava do casamento, e dizia que só estava comigo por interesse. Criei uma pasta. Organizei tudo. Detalhadamente. Clara, por sua vez, decidiu escrever sua história. Não para se vingar, mas para libertar-se. Redigiu uma carta com calma, contando como foi enganada, manipulada, levada à beira do abismo. Escreveu sobre a gravidez, o abandono, o silêncio que a obrigou a esconder sua dor atrás das paredes do convento. Eu li a carta. Chorei. E prometi. Você vai ler isso no jantar. Em voz alta. Olhando nos olhos dele. Ela hesitou. Mas assentiu. No fundo, sabíamos que aquele jantar não seria só o desmascaramento de um mentiroso. Seria o fim de um ciclo de silêncios. De culpas. Seria, para nós duas, um recomeço. Enquanto Davi continuava sorrindo, acreditando que controlava tudo, eu preparava a mesa da sua própria queda. E cada detalhe era calculado. Cada prato, cada vela, cada convite. Tudo servia a um único propósito. Revelar o homem por trás da máscara. Ele achava que tinha o poder, mas mal sabia, que dessa vez, quem guiava o jogo era eu. A noite chegou como um espetáculo bem ensaiado. O salão estava lindamente decorado. Flores brancas, luzes suaves, uma trilha instrumental tocando ao fundo. Fiz questão de organizar tudo com perfeição. Afinal, aquele jantar precisava parecer um verdadeiro evento de celebração, para que a queda fosse ainda mais alta. Davi estava radiante. Usava um terno azul marinho que eu mesma havia escolhido. Durante todo o dia, ele me mimou, me elogiou, dizia que aquela noite era a confirmação do nosso amor abençoado. Eu sorria. Sempre sorria. Mas por dentro, eu contava os minutos. Os convidados começaram a chegar. Meus pais, tias, primos, os amigos de infância de Davi, colegas da igreja, até o pastor que ele tanto bajulava. Clara também chegou, discreta, vestida com simplicidade, mas com uma firmeza no olhar que eu nunca tinha visto antes. Trouxe a carta dobrada em 4 partes, guardada com cuidado na bolsa. E, como planejado, Jéssica chegou. Alta, bonita, segura de si. Usava um vestido vermelho chamativo, como quem queria deixar claro que estava ali para marcar presença. Veio sozinha, com um sorriso curioso no rosto. Davi a viu de relance, empalideceu por um segundo, mas rapidamente recompôs o sorriso. Fingiu que não a conhecia. Até aquele momento, ele achava que tinha tudo sob controle. O jantar começou com brindes. Palavras doces. Meu pai fez um discurso emocionado. Minha mãe quase chorou. Davi, claro, agradeceu a todos, falando sobre fé, redenção e amor verdadeiro. Ele se achava o protagonista de uma linda história. E então, chegou a minha vez. Me levantei e disse, com a taça de vinho na mão. Antes de encerrarmos essa noite, gostaria de passar a palavra para alguém muito especial. Alguém que tem algo importante para compartilhar com todos aqui. Clara, por favor. O salão silenciou. Clara se levantou. Todos a observaram com respeito. Mas o rosto de Davi, esse empalideceu de verdade. Ele se remexeu na cadeira. Tentou rir. Isso é sério? Murmurou, apenas para mim. Eu apenas sorri. Clara tirou a carta da bolsa. Suas mãos tremiam um pouco, mas sua voz saiu firme. Ela começou contando sua história. Falou sobre o jovem que a encantou anos atrás. Sobre o romance escondido, as promessas de casamento, o abandono cruel quando ela revelou a gravidez. Contou sobre a dor, a vergonha, o bebê entregue, e a entrada forçada no convento como forma de esconder o escândalo. O silêncio no salão era absoluto. Só se ouvia a respiração contida das pessoas. Até que Clara revelou o nome. Esse homem era Davi. Um suspiro coletivo percorreu o ambiente. Olhares se voltaram para ele. E então, Jéssica se levantou. Davi. Ela perguntou, com a voz trêmula. Você também prometeu casar comigo. Disse que estava preso num relacionamento por causa de dívidas,
E agora eu entendo tudo. Davi tentou se levantar. Gaguejou. Isso é um mal-entendido. Clara está doente. Ela. Chega! Disse eu, finalmente. Me levantei e olhei nos olhos dele. Você enganou minha irmã. Me enganou. E pelo visto, não parou por aí. Puxei o pendrive do meu bolso e conectei ao projetor. Na tela, apareceram prints das mensagens, áudios, provas. A máscara caiu. Em público. De forma definitiva. Davi ficou em silêncio. Envergonhado. Ridículo. Aquela noite não foi sobre vingança apenas. Foi sobre libertação. Davi ainda tentou se justificar. Com a voz trêmula, começou a balbuciar palavras desconexas. Que Clara estava inventando tudo, que as mensagens com Jéssica eram brincadeiras mal interpretadas, que eu havia armado aquilo por ciúmes. Mas ninguém acreditava mais. As provas estavam ali, expostas na tela. Os áudios com sua voz, os prints com suas palavras, as promessas feitas a cada mulher como se fossem todas descartáveis. Não havia mais espaço para desculpas. Um a um, os convidados se levantaram e foram embora. Até os amigos mais próximos evitaram olhar em sua direção. O pastor apenas abaixou a cabeça, decepcionado, e saiu sem dizer nada. No dia seguinte, o escândalo já havia se espalhado. Davi perdeu o emprego na ONG onde trabalhava. A direção não quis seu nome associado à instituição depois de tantas denúncias. E elas não pararam ali. Clara, Jéssica e outras duas mulheres. Sim, surgiram mais duas. Decidiram denunciá-lo por estelionato emocional e financeiro. Havia promessas de casamento em troca de dinheiro, de favores, de investimentos em sonhos que nunca existiram. Davi usava o afeto como isca. Fazia as vítimas se apaixonarem, para depois tirarem tudo o que podia delas. Ele foi intimado. Passou a ser investigado. E eu me senti livre. Pela primeira vez em muito tempo, dormi sem aquele peso no peito. Não era só alívio. Era justiça. Eu não queria que ele sofresse fisicamente, nem desejava sua destruição total. Mas ele precisava pagar. Precisava ser confrontado com as vidas que destruiu, com as lágrimas que causou, com o silêncio que forçou tantas de nós a carregar. Davi achava que mulheres frágeis jamais se uniriam. Que podia manipular uma freira, uma noiva e uma amante, cada uma isoladamente, cada uma trancada no seu sofrimento. Mas foi exatamente isso que o destruiu. Nossa união. Nosso silêncio rompido. Nossa coragem de levantar a voz. Ele contava com nossa dor. Mas nunca imaginou que a dor, quando compartilhada, vira força. Perdão não veio fácil. Demorou dias, semanas, talvez meses, até que eu conseguisse respirar sem sentir o gosto amargo da traição. Houve noites em que me perguntei se tudo aquilo realmente tinha acontecido, ou se minha mente tinha inventado aquele pesadelo para me proteger. Mas não. A dor foi real. A mentira foi real. E a justiça também foi. Davi colheu o que plantou. Não com ódio, não com violência, mas com verdade. E isso, para mim, foi suficiente. Hoje, aprendi a ouvir o que antes eu calava. Aprendi que a intuição é uma forma de sabedoria. Aqueles silêncios estranhos, os olhares desviados, as respostas rápidas demais. Tudo isso já me dizia algo. Eu é que não queria ouvir. Porque amar, às vezes, nos cega. E a gente finge não ver o que grita na nossa frente. Mas nunca mais. Hoje, sei que desconforto não deve ser ignorado. Ele é um aviso. Um sinal. E Clara, minha irmã, reencontrou sua voz. Aquela carta, lida diante de todos, foi mais do que um desabafo. Foi um renascimento. Ela está em paz agora. Pela primeira vez desde que entrou no convento, ela sorri com o coração leve. Não porque esqueceu o passado, mas porque teve coragem de enfrentá-lo. E eu me orgulho de nós duas. Porque vingança, aprendi, nem sempre é gritar. Nem sempre é destruir com as próprias mãos. Às vezes, é só entregar a verdade nas mãos certas. E deixar que o mentiroso tropece na própria mentira. Foi o que fizemos. Davi achava que podia enganar uma freira. E depois me usar como próxima vítima. Mas nós duas entendemos, juntas, que fé não é cegueira. Fé é enxergar a verdade. E agir. E foi isso que fizemos.
Com coragem, com dor, mas também com dignidade. E hoje, quando olho para trás, não vejo mais destruição. Vejo reconstrução. Porque da ruína dele nasceu a nossa liberdade.